Obrigado por você ter aberto esse vídeo. Bom dia para você. Deus abençoe o seu dia. Quero aproveitar essa oportunidade para falar sobre um assunto importante para a nossa vida. Algumas pessoas têm dificuldade em ler as Escrituras. Nem todas as pessoas leem a Bíblia, nem todas as pessoas têm uma Bíblia, nem todas as pessoas acham relevante, importante ter uma Bíblia, ou fazer a leitura de uma Bíblia, praticar o hábito de ler uma Bíblia, de ler as Escrituras. Mas algumas pessoas que fazem uso da Bíblia e tem essa preocupação, né, tem esse hábito, ou procuram manter, ou é cristã e entende que ela tem que ter uma Bíblia, que o cristão tem a Bíblia como seu manual de sobrevivência, como a bússola, né, de direção para a sua vida. Eu queria contar particularmente como que eu lido com essa questão de ler a Bíblia, como que eu entendo esse hábito, como que eu entendo essa prática. E as observações que eu vou fazer aqui, eu tenho certeza que vão ser úteis para você que tem esse hábito salutar, ou que de repente não tem esse hábito, mas precisa entender por que os cristãos têm essa prática de ler as Escrituras. Então eu gostaria de abordar, de falar pelo menos sobre três considerações que a gente poderia fazer no momento sobre essa necessidade de nós lermos a Bíblia. E eu queria basear a minha, como eu vou dizer, o meu raciocínio sobre o título que eu vou dar para esse vídeo, que é como nós devemos ler a Bíblia, ou a maneira correta de ler a Bíblia, ou o modo adequado de ler a Bíblia, ou como nós podemos ler a Bíblia. Depois o título ele vai girar em torno desses três possíveis títulos, né? Vamos se basear em torno desses três possíveis títulos. Mas assim, a minha experiência particular, e é o que eu vou colocar aqui de forma bem objetiva, como que nós devemos ler a Bíblia, como que a nossa leitura das Escrituras deve se processar, deve acontecer. A primeira coisa que eu posso falar aqui, a primeira consideração que eu posso fazer é que a leitura das Escrituras para o cristão deve ser considerado com a consciência de que a gente está lidando com algo que é de extrema necessidade. Eu devo considerar as Escrituras, o cristão deve considerar as Escrituras, quando o cristão pensa em ler a Bíblia, quando ele tenta ler, quando ele tenta cultivar esse hábito, ele deve fazê-lo com a consciência de que as Escrituras devem ser consideradas como seu alimento indispensável. O texto que eu vou usar como base, o versículo que eu vou usar como base, está lá em Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, que são os dois textos que falam da tentação de Jesus, no momento que Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto. Havia algumas pedras na região, porque era um deserto, era uma região desértica, e Jesus estava no auge das suas debilidades, porque o texto diz lá que o diabo foi tentar justamente a Jesus no momento em que ele teve fome. E o questionamento do diabo era o seguinte, era um questionamento condicional: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães.
E aí Jesus responde de forma direta e objetiva, da seguinte forma: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, em outras palavras, Jesus pegando, se valendo de um texto do Antigo Testamento, contextualizando para o momento, ele disse o seguinte: olha, a gente não deve pensar que o ser humano tem só necessidades físicas, como se ele devesse se preocupar, em última instância, em alimentar a sua parte material, como se ela fosse a única que existisse do homem. Mas ele também deve se preocupar em se alimentar espiritualmente. Ele não deve se preocupar somente com os alimentos materiais, mas com o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, você que tem essa prática, ou se você já leu, você tem um conhecimento razoável das Escrituras, eu tenho certeza que você nunca identificou na Bíblia nenhum apóstolo, nenhum profeta, nenhum homem de Deus, nem o próprio Deus através da boca de algum homem, ou se revelando a alguém, dizendo o seguinte: olha, nós devemos, ou o homem deve, em alguns momentos da sua vida, fazer um jejum das Escrituras. O jejum que me agrada é o jejum através do qual o homem deixa de se alimentar das Escrituras, se alimentar das palavras que saem da boca de Deus. Nunca ouvi nenhuma recomendação, nenhum mandamento, nenhuma ordem na Bíblia, do começo ao fim, ou nenhuma sugestão de que existe um jejum agradável a Deus, que é o jejum da pessoa se privar de ler a palavra de Deus. Nunca vi nenhuma recomendação, nenhuma ordem, nenhum mandamento, nenhuma sugestão em toda a Escritura de que há um jejum das Escrituras. Mas na prática, vocês vão concordar comigo que é justamente isso que muitas pessoas acabam fazendo. É justamente isso que muitas pessoas acabam fazendo. Eu posso me valer de uma ilustração aqui, bem conhecida por algumas pessoas, de um pastor que foi visitar uma senhora que estava passando por um momento muito difícil. Ela não tinha recursos suficientes, não tinha alimento suficiente, e esse pastor chegou na casa dessa pessoa. Eu não sei se ela era uma cristã, era sim, por causa do que eu vou falar mais adiante. E ele conversou com ela, ele leu a Bíblia para ela, ele se inteirou da sua situação. Depois de um certo período, daquela visita ali, ele faz uma oração, se despede daquela irmã e fala para ela abrir a Bíblia e fazer a leitura de um texto que ele deixou recomendado para ela, e foi embora. Passado um bom tempo, ele volta à casa dessa irmã e ele encontra essa irmã com as mesmas necessidades, encontra essa irmã com as mesmas privações, uma senhora já de idade. E ele perguntou para ela, após ela falar que depois que o pastor foi embora, ela continuou passando necessidade, ela continuou sem recursos para comprar alimentos e tal. E ele perguntou para ela se ela tinha lido o texto que ele deixou recomendado na página tal e tal da Bíblia. E ela falou que: pastor, eu não tive tempo ainda, eu tenho passado tanta dificuldade, a minha vida é muito corrida, e eu não, me desculpe, mas eu ainda não li não, mas eu vou ler. Você pode ficar tranquilo que eu vou abrir lá o texto, eu anotei direitinho, e eu vou ler assim que eu tiver uma folga maior na minha vida e tal. Mas aí o que tinha acontecido? Eu não sei os detalhes exatos, do desenrolar da história, assim, mas o que tinha acontecido? O pastor pegou a Bíblia da irmã na ocasião
E devido à situação que ela estava passando, ele pegou, sem que ela percebesse. De repente ela foi lá na cozinha pegar um copo d'água, pegar um cafezinho fraco do pastor, né? Coisa que ela tinha no momento para oferecer. E no momento que ela saiu, ele foi e pegou uma nota, não sei de que valor, e colocou dentro da página da Bíblia onde estava o texto que ele recomendou que ela lesse depois que ele saísse. E o que aconteceu? A nota ficou ali durante todo aquele tempo dentro da Bíblia, e pelo fato dessa pessoa, dessa irmã, não ter aberto a Bíblia como o pastor recomendou, ela não descobriu que ele tinha colocado uma nota lá que iria ser o suficiente para atender a sua necessidade. E ela ficou passando fome durante todo esse período, teve dificuldades financeiras durante todo esse período, porque ela não foi lá na Bíblia para poder abrir no texto que o pastor recomendou, e lógico que ela iria, consequentemente, descobrir que ele tinha colocado um dinheiro que iria ser o suficiente para atender a sua necessidade. Então ela passou um tempo longo passando dificuldade, porque ela não foi lá ao texto segundo as recomendações do pastor. Então, não existe possibilidade, ou recomendação, ou conselho, a que qualquer pessoa faça um jejum das Escrituras, o que aquela velhinha fez. Quer dizer, se o pastor ficou um mês sem ir na casa dela, ela ficou um mês sem ler a Bíblia. Se ele ficou 2 meses, ela ficou 2 meses sem ler. Então, para um cristão, é inadmissível fazer jejum das Escrituras. Ele não vai fazer um jejum prolongado de 30 dias sem comer. Ele não vai fazer um jejum prolongado de deixar de ler a televisão, deixar de assistir a televisão, deixar de acessar a internet, deixar de acessar o celular. Então a gente precisa ter essa consciência. É a primeira observação que eu faço. A Bíblia, as Escrituras, para o cristão principalmente, deve ser considerado um alimento indispensável. Se é indispensável, ele deve dar prioridade muito mais do que a qualquer alimento ou prazer que ele tenha na sua vida. Quando a gente se dispõe a ler a Bíblia, como o próprio Jesus disse que ele não disse que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Na ocasião lá, ele diz que as palavras que procedem da boca de Deus devem ser colocadas como máxima prioridade em termos de nutrição e de alimentação humana. Mas quando a gente se aproxima das Escrituras, quando a gente se dispõe a ler a Bíblia com essa consciência, e eu digo que você deve ter, e se não tem, deve pedir que Deus te dê essa consciência, ou deve começar a cultivar isso. Quando a gente se aproxima da palavra de Deus, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente se dispõe a ler com essa consciência, automaticamente nós estamos cumprindo aquilo que Tiago, no capítulo 4 da sua carta, disse, quando ele falou: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Então, quando a gente se aproxima das Escrituras, quando nós abrimos as Escrituras, entendendo que ela é a palavra de Deus e que é um alimento indispensável, nós estamos automaticamente nos aproximando de Deus e cumprindo aquilo que o Tiago disse: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Então, ao lermos a Bíblia, ao abrirmos a Bíblia, ao procurarmos nos alimentar das Escrituras, automaticamente nós estamos nos aproximando de Deus. Então isso é um ato de honra a Deus. Quando Deus olha para nós com essa consciência, Deus está reconhecendo que a pessoa de Deus é de suprema importância para mim. É de suprema importância para mim. Então perceba você como que essas coisas tem um peso muito grande, tem uma importância tremenda, de uma magnitude tal, que muitos de nós não conseguimos entender ou captar. Então, considerar a palavra de Deus como algo supremo, em termos de necessidade, é priorizarmos a presença e a pessoa do próprio Deus na nossa vida. E olha que Deus está vendo isso.
A Bíblia diz no livro de Provérbios que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Eu queria que você abrisse a Bíblia, se você está tendo se você está com a sua Bíblia aberta, né? Um versículo que eu considero muito importante. Eu conheci ele no começo da minha vida cristã. Está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Eu não vou abrir aqui não, você confere aí, e eu espero que eu não esteja enganado em ser realmente o segundo livro das Crônicas. E eu vou te dar também mais uma orientação. Você que costuma pregar na sua igreja, você que costuma citar textos da Bíblia para algumas pessoas, você que costuma fazer estudos na sua igreja, ou fazer referências à Bíblia para alguém, uma das coisas mais importantes que eu preciso te dizer aqui no momento, e para mim é particularmente importante, que quando a gente vai ler o Antigo Testamento e fazer citação de alguma parte do Antigo Testamento, a gente nunca deve achar que essas partes do Antigo Testamento recebem uma designação feminina, né? E eu vou te dar o exemplo agora, o texto que eu te dei exemplo. Segundo Crônicas 16, 9. Algumas pessoas dizem assim: vamos abrir a nossa Bíblia, num texto também muito conhecido, em 2 Crônicas. 2 Crônicas 7, 14. A pessoa toda bem intencionada, não estou dizendo que ela está errada, não estou dizendo que o que ela está falando não vai fazer efeito, não estou dizendo que ela está agindo com desrespeito, mas ela não pensou muito bem na maneira como ela estava fazendo a citação que ela queria que as pessoas observassem. Porque se todos os 39 livros do Antigo Testamento são livros, você nunca pode designá-los ou nomeá-los de uma forma feminina, como se fosse Crônicas uma carta, por exemplo, ou uma resenha, porque aí você poderia falar: vamos abrir na resenha do profeta tal. Então a gente não pode falar 2 Crônicas, nem 2 Reis. O Antigo Testamento é todo composto de livros. Então, primeiro livro dos Reis, ou primeiro Reis, segundo livro dos Reis, ou segundo Reis, primeiro livro das Crônicas, ou segundo Crônicas, ou primeiro ou segundo, tá? Então presta bem atenção nisso aí, porque eu simplesmente estou dizendo que é o funcionamento da lógica. A lógica exige que nós chamemos um livro de forma masculina, só isso. Mas aí no segundo livro das Crônicas 16, 9, diz lá que quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra. Eu não estou lendo aqui não, tá? Para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Está vendo? Os olhos do Senhor passam por toda a terra. Os olhos do Senhor passam por toda a terra. A ideia do texto é que Deus está procurando pessoas. A ideia do texto é que Deus está à procura de alguém cujo coração é totalmente dele. E aí o texto diz que Deus vai mostrar-se forte para com a pessoa cujo coração é totalmente dele. Então, Deus está procurando pessoas. Lá no capítulo 4 do Evangelho de João, quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, Jesus disse que Deus procura adoradores. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus está à procura de pessoas, ok? Então, quando eu tenho a consciência de que as Escrituras são o meu alimento indispensável e que eu devo dar a elas a máxima prioridade, muito mais do que qualquer coisa que me dê prazer, que me cause satisfação, e quando eu vou com essa consciência, Deus enxerga isso. E lá no livro de Jeremias 29:13, se eu não estou enganado, Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jeremias 29:13.
Eu espero que sejam 13 mesmo, se não for 11, eu creio que seja o 13. Então Deus está vendo isso, Deus está te observando. As pessoas a quem Deus mais vai se revelar são as pessoas que mais sede e fome têm de Deus. Alguém chegou a ponto de dizer que nós teremos mais de Deus quando Deus tiver mais de nós. Então Deus quer o teu coração, Deus quer que Ele seja tudo para você. O mandamento de Deuteronômio, capítulo 6, que é repetido por Jesus em Mateus 22, enquanto a gente abre lá, eu queria te fazer uma pergunta. Você tá percebendo o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou aqui dizendo que um anjo me falou determinadas coisas, não que eu não creia que eles possam falar, não que eu não creia que alguém possa ter essa experiência. A Bíblia, o tempo todo fala dessas coisas, Atos dos Apóstolos, Apocalipse, o livro que mais cita a aparição de anjos, manifestações angélicas. Mas eu não estou dizendo assim, Deus me revelou, o Senhor me mostrou, não que eu não creia que Deus não possa fazer isso. Mas você está vendo o que eu estou fazendo? Eu estou te ensinando algumas verdades, eu estou fazendo você pensar, eu estou fazendo você refletir, estou fazendo você exercitar a sua razão, e eu estou usando a Escritura como base para aquilo que eu estou falando, e eu não estou procurando aqui tentar ludibriar você, não estou tentando aqui eu não estou tentando aqui fazer você mudar de pensamento, assim, no sentido assim, com o intuito de te enganar, de induzir você, de prender a sua mente de uma forma principalmente emocional, tentando induzir você a sentir alguma coisa, a ponto de ficar preso àquilo que eu estou falando, como se o que eu estou dizendo aqui não deve ser contestado, não deve ser questionado, porque afinal de contas foi um anjo que me falou, foi Deus que me revelou. Não, simplesmente eu estou aqui abrindo a Bíblia junto com você e fazendo você entender algumas verdades de suprema importância para a nossa vida espiritual e cristã. Então, em Mateus 22, Jesus cita lá o texto de Deuteronômio capítulo 6, respondendo a pergunta de um fariseu, deixa eu ver se foi um fariseu mesmo, não foi um escriba, né? Embora dentro do grupo dos fariseus também houvesse escribas. Um escriba faz uma pergunta para Jesus, e Jesus cita os 2 mandamentos que resumem todos os 10 mandamentos. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, Mateus 22, 37, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha só, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, olha os advérbios, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em outras palavras, que Deus seja tudo para você, que Deus esteja na sua vida no ponto da máxima prioridade. Deus precisa ser amado de forma absoluta, é isso que o mandamento está dizendo. E aí, para o ser humano pecador, isso é algo praticamente impossível. Para o ser humano pecador, não regenerado, não justificado, que não conhece a Jesus e que não tem principalmente o Espírito Santo de Deus. Para aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, para aquele que não tem dentro de si o Espírito de Cristo, é praticamente impossível a pessoa cumprir esse mandamento. Tá? Então, voltando aqui, quando a gente se aproxima das Escrituras, nós estamos nos aproximando do próprio Deus, e quando nós damos à Escritura a máxima prioridade, Deus vê que nós estamos dando a Ele a máxima prioridade. Então isso é uma coisa muito importante para você que é cristão, que é cristã, pensar sobre isso, e se não for cristão, também pensar, ou se você se diz cristão, começa a pensar nessas coisas.
quando a gente se aproxima das Escrituras, nós corremos o risco de conhecermos mais a Deus, porque eu estou procurando me aproximar de Deus, mesmo que isso seja de forma nem consciente. Então, automaticamente, quando eu procuro conhecer a palavra de Deus, dando a máxima prioridade a ela, ocupando a maior parte do meu tempo, é lógico que eu não vou ficar lendo a Bíblia o dia todo, né? Tem outras coisas para fazer. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas aí, automaticamente, consequentemente, eu vou conhecendo ou tendo a possibilidade de conhecer mais a Deus, porque eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou me alimentando das palavras que saem da boca de Deus. Por exemplo, eu estou falando aqui, o meu modo de falar, o modo como eu falo, a maneira como eu coloco as palavras que eu uso, que eu seleciono para usar no momento. O que mais aqui que eu posso considerar? A maneira como eu falo. Então, as palavras que eu uso, o modo como eu uso as palavras, a maneira como eu vou dizer? A intensidade com que eu emprego em certas palavras, a relação que eu faço de uma palavra com outra, e algumas outras coisas mais. Algumas paradas que eu dou, por exemplo, né? Eu dou uma parada para poder pensar o que eu vou dizer, o que eu vou falar, que palavra que eu vou usar, como que eu vou colocar a frase de forma adequada. Tudo isso tem a ver com a minha personalidade, não só com a minha personalidade, mas também com o meu caráter, tá? A personalidade é o que define um ser pessoal, e o caráter é a maneira como a personalidade é forjada, usando-se princípios, conhecimentos e informações que essa pessoa tem para forjar a sua personalidade. Então, assim, através desses vídeos você está me conhecendo um pouco. Eu não falei o meu nome, né? E nem todos os vídeos eu falo meu nome, não digo de que família que eu vim, de que nacionalidade eu tenho, embora seja brasileira. Você está percebendo que o meu sotaque não é paulista, não é nordestino, embora né, você possa olhar e falar assim, poxa, acho que ele é filho de nordestino, pela aparência dele. Mas na verdade meu pai eu nem sei quem é, né? Eu fui criado por uma pessoa que me adotou, na verdade, né? Não me adotou de forma formal, mas meu pai eu não conheço, mas tudo bem. Mas você vai ver o meu sotaque, você vai ter noção mais ou menos, vai dar uma opinião, pô, esse cara deve ser do estado tal, deve ter nascido em um determinado local. Então você está me conhecendo um pouquinho. Então, à medida que eu leio a palavra de Deus, à medida que eu vou ouvindo aquilo que Deus vai falando, logicamente através de homens, né? Eu vou conhecendo Deus, vou conhecendo a vontade de Deus, vou conhecendo os pensamentos de Deus, eu vou conhecendo as qualidades de Deus, eu vou conhecendo a maneira como Deus lida com o pecado, a maneira como Deus trata com uma pessoa que não se arrepende, que lhe ofende, que lhe afronta. Eu vou conhecendo a maneira como Deus lida com a miséria do ser humano, com a fragilidade do ser humano. A gente vai percebendo, conhecendo como que Deus lida com a verdade, com a mentira, como que Deus age nas coisas fracas, nas coisas fortes. Então eu vou conhecendo Deus. Eu não vou ver, através da leitura das Escrituras, a face de Deus. Eu não vou conhecer o delineamento de Deus, o tamanho de Deus, né? Eu não tenho uma figura desenhada aqui na Bíblia de quem é Deus, de Deus. Eu não tenho uma imagem aqui desenhada, não tenho uma figura de Deus. Eu não tenho um retrato de Jesus aqui. Mas eu vou conhecendo, através das informações que eu tenho, um pouquinho mais de Deus, tá? Então nós nos aproximamos mais de Deus, nós conhecemos mais a Deus, nós conhecemos mais a Jesus, o Filho de Deus, né? Numa outra oportunidade eu vou tentar trazer essa questão das informações que a Bíblia traz a respeito de Jesus, uma coisa muito importante também.
Lá em João 17, acho que no versículo 3, João 17, 3, na oração sacerdotal de Jesus, ele disse assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está vendo? A necessidade de nós conhecermos a Deus e o seu Filho Jesus. Então, a gente inevitavelmente vai conhecer mais a Deus e vamos inevitavelmente conhecer mais a Jesus, lendo as Escrituras. Automaticamente, a gente vai acabar nos conhecendo mais a nós mesmos. A banda Catedral tem uma música, eu não sei se eles cantam ainda, nos shows que eles fazem, né? Porque eles mudaram um pouquinho o seu público, né? Mudaram um pouquinho os seus objetivos e tal, mas isso aí é detalhes à parte. Mas eles têm uma música que num trecho dessa música diz o seguinte: quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente se conhece mais. Isso é uma verdade incontestável. Quando Isaías teve uma experiência no templo, no capítulo 6 do seu livro do profeta Isaías, capítulo 6, quando ele viu o Senhor, os olhos dele viram o Senhor, uma das coisas que mais nítidas que aparece ali, sobre a percepção que Isaías teve a respeito da sua própria pessoa, está na frase dele desesperada, quando ele diz: ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Olha só, quando Isaías viu Deus, Isaías se viu a si mesmo. Quando Isaías viu a santidade de Deus, automaticamente, paralelamente, Isaías viu a sua pecaminosidade. Então, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos conhecemos. E aí que coisa interessante, distante de Deus o homem se desconhece. Quanto mais distante de Deus o homem fica, e essa palavra é para você, cristão ou não, quanto mais distante de Deus você ficar, e eu vou te dizer uma coisa, é bem provável que você esteja muito distante de Deus. Eu vou dizer por quê. Porque quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais nós nos conhecemos, por conhecermos um pouquinho de Deus, porque a proximidade que nós obtemos de Deus traz um pouquinho do conhecimento de quem Ele é. E esse conhecimento que nós obtemos de Deus por essa aproximação faz com que nós nos conhecemos, e aí nós temos duas atitudes a tomar: ou eu me desespero, e eu vou me desesperar mesmo pela percepção de que eu tive, e vou procurar resolver esse problema. Eu vou me desesperar e eu vou falar o seguinte: eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa condição, preciso deixar de ser esse tipo de gente que eu sou. Ou, conhecendo quem eu sou, eu me afasto mais. A vontade de Deus para você é que, conhecendo-o por essa aproximação que pode acontecer, você procure se manter ali, resolvendo o problema do que te impede de permanecer ali, que é chamado pela Bíblia de pecado. Então é bem provável que alguns de vocês, alguns de nós, em determinado momento da vida, estejamos muito distantes de Deus, mas a vontade de Deus é que nós sejamos aproximados. Deus nunca quis que o homem fosse seu inimigo, Deus nunca quis que você fosse seu inimigo, Deus nunca quis que você estivesse longe dele. Do começo das Escrituras até o fim, está revelado que a vontade de Deus para o homem sempre foi que o homem fosse o seu amigo, andasse junto com ele, e Deus tomou todas as providências para resolver esse problema. E a solução que as Escrituras nos apresentam está não numa igreja, não numa religião, tá?
A sua igreja não vai fazer nada por você, qualquer que seja essa igreja. O templo que você frequenta, de qualquer religião que seja, não vai te aproximar mais de Deus. Pode ser um ponto de contato, uma tentativa de fazer esse lugar ser um ponto de contato entre Deus, mas não necessariamente vai te fazer chegar perto de Deus. E a religião que você tem, a sua religião não vai te salvar, ok? Os líderes da sua religião não vão te salvar, seja pastor, seja padre, seja líder de uma sinagoga, o que mais? Aí tem vários títulos, né? Tem várias configurações de líderes das religiões, não vão te salvar, não vão. O cristão acredita nas Escrituras, e as Escrituras dizem, João 14,6, Jesus disse, e é uma afirmativa que, para uma pessoa fazer a respeito de si mesmo, ou ele é muito doido, ou ele está falando a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você pode perceber que Jesus fala isso em termos absolutos. Em termos absolutos, dizendo o seguinte: não existe ninguém igual a mim que tenha essas qualidades e que traga em si essas possibilidades. E ele continua dizendo: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, ninguém é uma palavra muito importante nesse texto. E quando Jesus disse ninguém vem ao Pai, não é ninguém vai ao Pai, ninguém vem. Isso é muito importante, João 14,6. Então Jesus é a pessoa de quem você mais precisa, e a única pessoa que pode resolver o problema chamado problema existencial. Você não vai encontrar em toda a sua existência ninguém maior do que Jesus, ninguém mais importante do que Jesus, e ninguém que faça as declarações que Jesus fez a respeito de si mesmo. Você não vai encontrar um ser humano. E outra coisa, uma coisa é eu dizer coisas a meu respeito, outra coisa é provar isso na prática. Provar isso na prática, que é um outro assunto para um outro vídeo, ok? Quanto mais nós nos conhecemos, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais a gente se conhece. E aí, conhecendo-nos mais a nós mesmos, as Escrituras vão nos mostrar, com relação à nossa própria pessoa, diante dessa proximidade que nós temos com Deus, ou que nós podemos ter de Deus, considerando as Escrituras. Quando nós nos aproximamos das Escrituras, conhecemos mais a Deus, conhecemos mais o seu Filho, nos conhecemos mais a nós mesmos. E aí, em relação a nós, a Bíblia traz informações sobre quem nós fomos, quem nós somos, ok? E o que nós podemos ser. A segunda coisa que eu quero falar para você, para tentar nos aproximarmos do fim desse vídeo, é que nós temos que ler a Bíblia com oração. Com oração. Você não está se aproximando de um livro qualquer, você não está se aproximando de uma obra qualquer. Você está falando isso porque você é um cristão, porque se você fosse um muçulmano, você ia dizer que o Alcorão não é um livro qualquer. Se você fosse um espírita, você ia dizer, o livro dos espíritos, escrito por Allan Kardec, não é um livro qualquer, é o livro dos espíritos. Eu tenho um aí, grossão assim, o livro dos espíritos, grosso, aqui guardado na minha biblioteca. Mas o cristão, e eu sou cristão, e aí não é que eu vou defender a minha religião, eu vou dizer que a Bíblia não é um livro qualquer, e não é um livro como qualquer um desses outros. Me desculpe falar isso, não estou querendo ofender a sua religião, não estou querendo dizer que a sua é inferior, e você acredita se você quiser. Não estou aqui defendendo a Bíblia, porque é a palavra de Deus. Quem tem que defender a Bíblia é o próprio Deus, quem tem que defender as Escrituras é o próprio Deus, e Ele vai sempre fazer isso, porque o que está escrito descreve a sua própria pessoa. Eu não fechei um raciocínio. Eu estava dizendo que à medida que eu vou falando, me expressando aqui, gravando esses vídeos, você vai me conhecendo. Então, à medida que nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos conhecendo o próprio Deus.
Então, com oração, porque não é um livro qualquer, não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. Então nós temos que orar antes de nós lermos. Não é como uma prática religiosa, você é muito religioso, por isso você tem esse tipo de pensamento. Não, nós temos que orar. O Salmo 119 diz, o autor do Salmo 119, que a gente não sabe quem é o maior salmo da Bíblia, diz o seguinte, numa das partes do Salmo 119, o salmista faz a seguinte oração: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. A gente precisa orar. Nós estamos diante de verdades que a mente humana não compreende. Nós estamos diante de declarações que os sentidos humanos não absorvem. Nós estamos diante de declarações que a lógica não assimila. Nós estamos diante de declarações que a mente humana, que está acostumada com coisas que a gente pode tocar, coisas que a gente pode enxergar, coisas que a gente pode ouvir, coisas que a gente pode provar na prática, pela experiência, nós estamos diante de um livro que faz declarações que estão além da compreensão. Eu preciso de fé, não somente para crer nessas coisas, mas também para entender. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, se eu não me engano, não sei se é 6 não, Hebreus capítulo 11, olha que coisa interessante. Já estou terminando, já estou caminhando para finalizar esse vídeo. Não sei nem quantos minutos tem aqui, porque eu não estou conseguindo ver, só vou saber depois. Mas aqui, Hebreus capítulo 11, olha que coisa interessante. Eu espero que você esteja aproveitando bastante esse momento que a gente está passando juntos aqui. Hebreus capítulo 11, versículo 3, olha que coisa interessante em relação à fé. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só, pela fé nós entendemos. Olha o que a fé nas Escrituras faz com o ser humano, abre a sua mente para compreender, assimilar, crer e guardar no coração declarações que você não encontra em outros locais, e que, de acordo com a maioria de uma grande gama de pessoas, são coisas inadmissíveis. O quê? O quê? O universo foi formado pela palavra de Deus, mas não foi por uma grande explosão, não foi de uma forma acidental, uma grande explosão, explodiu não sei o quê, porque se não tinha nada, como é que pode explodir o que não existe? Mas ele diz aqui que pela fé nós entendemos. E vou dizer para você, existem muitos cientistas que acreditam que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. São chamados cientistas criacionistas. A teoria da evolução é mais absurda do que a teoria da criação. A teoria da evolução é mais absurda do que não a teoria, mas do que a crença na criação. Hebreus 11:3 diz que pela fé a gente pode entender coisas. Então, não é um livro qualquer, entenda isso. A Bíblia não é um livro qualquer, não dá para se entender. Você pode ler, você pode ter informações, e Deus pode se revelar pela leitura das Escrituras a qualquer pessoa que esteja procurando Deus, ou até mesmo aquelas que não procuram, porque existem pessoas que fizeram tentativas de achar nas Escrituras erros, e por não conseguir encontrar erros, acabaram crendo que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem um livro chamado puxa vida, o nome do autor é Lee Strobel, L-E-E Strobel, o S minúsculo, Lee Strobel. Eu não me lembro exatamente o nome do livro que ele escreveu, mas ele conta a experiência dele. Ele era um cético, era um ateu, e ele não acreditava de forma nenhuma nas Escrituras como sendo a palavra de Deus.
E o que ele fez? Largou para lá? Não, ele foi procurar, ele ler a Bíblia e procurar os erros, foi investigar, ele se aprofundou nas questões do cristianismo, na Bíblia, nas informações, na arqueologia, tudo que ele pôde. O que aconteceu? Acabou virando um cristão. Hoje ele é um cristão, ele é um defensor da fé cristã, porque não conseguiu achar. Então algumas pessoas podem, procurando erros na Bíblia, acabar descobrindo que os únicos erros que a Bíblia tem são os erros que ela aponta para o próprio ser humano. Então não é qualquer livro. Então a gente precisa entender que nós devemos fazer a nossa leitura acompanhada de oração, tanto antes como durante, como também depois. Eu particularmente, quando eu estou lendo um texto da Bíblia, eu paro para pensar em algumas coisas que eu estou lendo, e automaticamente aquele texto, aquela coisa que eu aprendo, me leva a orar, basicamente, especificamente por aquilo que eu estou lendo. E depois, quando eu vou orar, e quando eu associo a minha leitura da Bíblia a um momento de oração, eu estou num lugar, por exemplo, aqui é um templo, né? E eu vim para cá para orar, eu vim para cá para ler as Escrituras, eu estou aproveitando para gravar esse vídeo. Então, o que eu faço? Eu oro antes, eu oro durante. Algumas coisas que eu leio, que eu não consigo assimilar, minha mente não consegue captar, não que eu não creia, mas eu oro a Deus, eu peço para que Deus me dê entendimento, para que Ele abra os meus olhos espirituais, para que o Espírito de Deus que inspirou esses autores me faça entender o que eu estou lendo e me ajude para que essas coisas que eu estou lendo não fiquem só na minha mente, mas entrem dentro do meu coração e provoquem